Então, nós temos aqui como membros do painel a professora Suzana dos Santos Gomes, que é diretora de EAD da CAPES, que está ali. O professor Rodrigo Jardim Azevedo, da Unicamp, e recentemente deixou a posição de presidente da Universidade Virtual de São Paulo. A professora Marisa Ferro, da UF, Universidade Federal Fluminense, que vai tratar de IA, como não poderia faltar nesse painel. E a Cris Lacerda, que é da César School. A dinâmica que nós estamos prevendo para o painel são 120 minutos, distribuídos em mediadora 10 minutos, que sou eu, Itana Jimenez, para quem não me conhece, atualmente diretora de Educação da SBC, e cada membro terá 15 minutos. Depois nós temos questões da audiência e reservamos aí 20 minutos para fechamento e ajustes. Então, a professora Suzana, ela tem sua formação em educação, é professora da UFMG, tem uma experiência de formação também na Universidade de Lisboa e atualmente, como eu falei, é diretora de educação da CAPES. Recentemente, a professora pode explicar também que mudou a conotação, né? Antes era UAB e depois CAPES, aí você é diretora de EAD. A professora vai explicar mais sobre isso. O professor Rodolfo Jardim, ele tem graduação em Engenharia de Computação na Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente é professor da Unicamp, professor titular e tem uma experiência, né, vasta atualmente como ex-presidente da Univesp. A professora Marisa Ferro, ela tem formação em inteligência artificial, ela é professora do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense e tem várias atuações também, inclusive com interface em educação. A Cris Lacerda, ela tem uma formação em design e é doutoranda de ciência da computação da Universidade Federal de Pernambuco e tem várias experiências com o movimento Maker e atua fortemente no César School. Então, a dinâmica do painel que foi previsto é que, em primeiro, falamos com a professora Suzana e gostaríamos de ouvir, entre outras coisas, como está a experiência de formação de recursos humanos da CAPES, desde a criação da UAB e agora o futuro, né, dentro dessas novas tecnologias e desafios. Depois, em seguida, nós vamos conversar com o professor Rodolfo, ver sobre graduação virtual ou, eventualmente, pós-graduação, quais são os desafios e oportunidades. E depois a professora Marisa Ferro nos falará sobre impactos da inteligência artificial nesse contexto. E depois a Cris é interessante com a experiência de inovação e movimento maker, que também está dentro desse contexto de novos desafios da educação. Então, esperamos aprender bastante com vocês hoje e vou passar para a professora Suzana. Aqui vamos ter um movimento de troca de slides aqui. Seria isso. Okay. Esse é o PowerPoint, né? PDF. Você quer o PowerPoint? Meu, tá bom, okay. Aqui já. Boa tarde a todos e todas aqui presentes. É um prazer estar com vocês. Como já foi dito na apresentação, meu nome é Suzana Gomes. Eu sou professora da UFMG
E no ano de 2023 fui convidada pela professora Mercedes Bustamante a assumir a diretoria de educação à distância. Estou muito honrada com esse convite, mas ciente dos inúmeros desafios que a gente tem na CAPES, enquanto assumindo a diretoria, mas também muito animada e estimulada pelos projetos que temos em pauta. E uma alegria enorme estar aqui com vocês. Então, foi-me solicitado que a gente apresentasse um pouco da formação de recursos humanos que hoje é desenvolvida pela CAPES, pensando um pouco especialmente na UAB, enquanto projeto para um futuro próximo, não é? Bom, então, rapidamente, alguns elementos da história da CAPES com a formação de professores. Não é? A CAPES tem hoje uma política nacional de formação de professores, que começou em 1951 com a sua criação. Ela foi criada por meio de uma campanha nacional. Em 2007, foi dado um passo muito importante, assumindo a educação básica como uma nova missão, a partir da Lei 11.502, de 2007, ela também passou a induzir e fomentar a formação inicial e continuada de professores da educação básica. É o que ela, com muita propriedade, tenta fazer até hoje. Em 2009, nós vamos destacar importantes marcos na política nacional, o decreto 6.755, que coloca a política nacional para a formação de professores e a implementação de vários programas. Em 2016, muito em sintonia com o contexto político que estávamos vivendo, nós vamos perceber rupturas e indefinições, revogação do decreto, publicação de outro decreto que ainda hoje não foi regulamentado. Em 2023, que estamos hoje com desafios, oportunidades e um projeto a ser implementado, que eu vou apresentar parte deles para vocês. Então, voltado para a formação de professores, nós temos duas diretorias. A diretoria de formação de professores da educação básica, que o objetivo dela é fomentar a articulação e o regime de colaboração entre os sistemas de ensino da educação básica. Também interessa a essa diretoria formulação de políticas sobre a formação inicial, apoiar a formação de professores da educação básica por meio da concessão de bolsas. Vocês devem conhecer o PIBID, a residência pedagógica, apoiar a formação de professores também de programas de estímulo ao ingresso na carreira do magistério. Hoje se fala num boom, num apagão, ausência e falta de professores. Então, é importante tomar como referência esse problema para a gente continuar investindo na formação deles. E fomentar o uso de tecnologias de informação e comunicação nos processos de formação dos professores da educação básica. A minha diretoria é a diretoria de educação à distância. Ela tem como meta subsidiar a formulação de políticas de formação inicial e continuada. Eu vou mostrar hoje para vocês alguns programas que temos. Apoiar a formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, também concedendo bolsas e auxílios. Planejar, coordenar, fomentar e avaliar a oferta de cursos superiores na modalidade à distância, em parceria com as instituições integrantes do sistema UAB e contando com a infraestrutura física e de pessoal dos polos de apoio distribuídos aí no Brasil como um todo. Então, quais seriam as competências da diretoria de educação à distância? Promover a expansão e interiorização da educação pública superior na modalidade à distância para a formação docente. Eu trouxe alguns dados aqui, vocês vão perceber
que ainda temos um espaço enorme para expandir e interiorizar, daí a relevância dessa política, e promover a formação continuada por meio de ofertas de cursos de aperfeiçoamento, lato sensu, estrito sensu, de professores que estão atuando na educação básica. Aqui alguns números. Nós temos o público atendido em 2022, 122.300. Na UAB, nós tivemos 118 mil discentes, 139 instituições participantes do programa, distribuída em 967 polos. O PROEB, que é também conhecido como os PROFs, são os programas de formação continuada de professores que estão em exercício, não é? Os mestrados profissionais. Nós temos 4.300 discentes, distribuídos em 132 instituições. Editais implementados. O edital que está em andamento é o 9. Nós temos nesse edital 156.120 vagas, sendo 6.120 estão voltadas para os cursos da CETEC, com a temática docência. E o PROEB, que são os mestrados profissionais. Nós temos 12 editais nas diferentes áreas de conhecimento da educação básica que foram autorizados. Eu vou mostrar depois para vocês quais são esses componentes curriculares. Bom, então, dentro da Política Nacional de Formação de Professores, o que a Diretoria de Educação à Distância tem focalizado? Primeiro, participação ativa no Comitê Gestor Nacional. Desde o momento que eu entrei na CAPES, a gente começou o ano de 2023 participando de grupos de trabalho para discutir a Política Nacional da Formação de Professores, fóruns nacionais também voltados para discutir essa formação. E a gente tem também hoje o GT no PNPG da CAPES, que também está procurando articular educação básica e pós-graduação. A participação no Conselho Técnico Científico da Educação Básica, que foi restaurado nesse ano de 2023, promover e estimular atividades colegiadas em 2 fóruns, o Fórum AB e o Fórum AB dos Polos. E articulação permanente com as secretarias do MEC, SEB, SECADI e CETEC. Então, vamos ver um pouco aqui sobre o sistema UAB. É, sem dúvida, o maior programa de fomento à educação à distância do país. E aí a gente vê no mapa à direita, à esquerda, 140 instituições públicas de ensino. E o mapa à direita permite identificar os 900 polos. Quando a gente olha para esse mapa à esquerda, à direita, a gente vê claramente a necessidade de investir no norte, no centro-oeste. Mesmo o nordeste, que está mais pontilhado, tendo em vista o tamanho, é necessário ainda muito investimento. Essa tabela também permite identificar a distribuição das instituições integrantes do sistema UAB, nas 5 regiões do país. Nós temos, então, atualmente, 59 universidades federais, 37 universidades estaduais, 39 institutos federais, 1 escola de governo e 4 faculdades e centros universitários. Esse programa UAB, o sistema UAB, precisa funcionar interiorizando. E uma forma de alcançar os jovens, os adultos que estão no interior, nas regiões mais longínquas, é por meio dos polos. O polo, então, passa a ser uma infraestrutura física, tecnológica
e de apoio, então é preciso recursos humanos nos polos para dar continuidade ao trabalho que foi organizado pelas instituições federais, estaduais e os institutos, que são os nossos parceiros. É lá que acontecem as avaliações presenciais, os encontros, as aulas, né, as avaliações. Bom, no mesmo polo, agora vão entrar no miolo do polo. A gente pode ter várias universidades desenvolvendo os diferentes projetos e cursos. É o que essa figura aí atesta. Bom, as instâncias acadêmicas das políticas de educação à distância das instituições. O que a gente tem nas instituições parceiras? Os centros de educação à distância, os chamados CAEDs, SEDES, e aí a gente tem aí na figura as inúmeras logos das instituições parceiras, com diferentes terminologias. Esse é um centro muito importante, que vai permitir que o projeto de educação à distância, abraçado pela instituição, tenha uma coordenação central. E ali é que vai ser organizado a estrutura do curso, o envolvimento com os docentes que vão participar das propostas pedagógicas. Vai ser um centro de atendimento à infraestrutura do curso. A tabela aí mostra um pouco as chamadas que nós já realizamos nos últimos anos, voltadas para a política de formação docente. Dá para perceber que 70% do recurso de todos os editais foram voltados para a formação dos professores e 30% para as demais áreas. Aqui também a gente tem um panorama da distribuição em números, infelizmente não dá para a gente detalhar em função do tempo, que mostra aí que a gente, em 17 anos de existência, o sistema UAB, nós temos 443 mil estudantes nos cursos de licenciatura ofertados no sistema UAB, dos quais 115.221 concluíram os cursos e atualmente nós temos 71.608 permanecem matriculados. Nós temos uma oferta de vagas para o segundo semestre, que já iniciou, e temos previsão de um novo edital para 2024. Também, o slide anterior, a gente está tratando de licenciatura, formação inicial. Vamos ver os números para formação continuada, os chamados PROF ou PROEBs. Então, aí a gente tem também a distribuição deles nas diferentes regiões. Em 17 anos, o que nós temos? 191.544 mil estudantes nos cursos Lato Sensu, ofertados também pelo sistema UAB, mas é formação continuada, dos quais 79.848 concluíram os cursos e atualmente nós temos 19.746 matriculados. Então, aqui, por meio das diferentes logos, a gente vê aí os nossos PROEBs, os chamados PROFs, mestrados profissionais para a qualificação de professores que estão distribuídos aí na rede pública de educação básica. Então, nós temos aí diferentes componentes curriculares, não é? Eu vou detalhar um pouquinho sobre cada um deles, sobre a estrutura desse programa, não é? O que é o PROEB? É um programa voltado para formar professores que estão em exercício da docência na rede pública. Ele foi implantado pelo decreto 6.755 do MEC e regulamentado pela portaria da CAPES 209, de 21 de outubro de 2011. Então, ele está sob a gestão da Diretoria de Educação à Distância, diretoria que está sobre a minha responsabilidade, e na diretoria o que a gente faz? Fomenta, acompanha
a implementação desses programas e a gente auxilia financeiramente também com um percentual de bolsas. Aqui a gente vê uma linha do tempo da criação dos PROEBs. O primeiro a ser criado foi o programa de matemática, em 2011. Em 2013, a gente teve o programa de física, história e letras. Em 2014, o Prof. Artes. Em 2015, o Prof. Cian, sobre educação ambiental. Esse é ligado com o CETEC, a Secretaria CETEC. Em 2016, o de biologia. Em 2017, o de filosofia e de química. Em 2018, de educação física e sociologia. Em 2019, o de educação inclusiva, que também está vinculada ao MEC, Secretaria CETEC. E 2021, o de geografia. Aqui também a gente vê, são 13 programas distribuídos nas 5 regiões. Podemos observar que predomina no Nordeste e que a gente tem uma lacuna enorme para avançar e ampliar a inserção de outras instituições no Norte e no Centro-Oeste. Aqui o PROEB em números, nos diferentes cursos. A gente pode observar ali que as matrículas aconteceram em 2020. Aqui as últimas matrículas, tá? De 2020, 2021, 2022 e 2023. Totalizando aí 22.431 matriculados. Predomina aí o Prof. Mate com um número enorme, 5.652. Seguida aí de outros componentes curriculares, que eu destaco: física, história, letras, né, que tem uma demanda enorme aí para a formação de professores. Então, quando a gente indica aí o problema que o Brasil vai enfrentar em alguns anos próximos, futuros, o apagão da ausência de professores, a relevância do sistema UAB, principalmente esse de formação continuada, para preparar os professores que estão em exercício. Como se dá essa coordenação nacional? Então, é um programa de mestrado organizado em rede, que tem uma coordenação ampliada, uma coordenação nacional, um projeto pedagógico único, e segue algumas etapas. O primeiro consiste em apresentar à CAPES a proposta de criação dos mestrados profissionais. Por que é interessante ver esse percurso? Porque a gente tem 13 programas, mas nós estamos recebendo pedidos para a criação de outros programas. Então, primeiro, apresentar à CAPES uma proposta. Segundo, elaborar um projeto acadêmico, pedagógico, garantindo que tenha representação das 5 regiões. Depois, definir um colegiado e as instituições que serão parceiras nesse projeto. Coordenar as universidades associadas e gerenciar a utilização dos recursos financeiros que são disponibilizados pela CAPES. Então, a gente poderia dizer que é um modelo de mestrado muito importante, primeiro, que vai contribuir para formar e capacitar professores em exercício. Ele é uma modalidade semipresencial, porque imagina o que significa garantir a participação num mestrado de estudantes que estão em diferentes regiões, com o seu orientador local, com atividades presenciais, não é? E aí, qual que é o objetivo? Que os desafios da prática orientem esse projeto acadêmico de pesquisa e que a pesquisa, o referencial teórico que é desenvolvido nesse curso, também contribua. Então, ao final desse mestrado, o estudante apresenta uma dissertação que vai contribuir para superar desafios enfrentados na prática docente. A ideia é essa.
Nós tivemos o primeiro doutorado aprovado em História, que já vai começar agora em 2023, e o de Física entrou com recurso e provavelmente nós vamos ter um segundo. A gente não pode garantir nada, mas para nós é um motivo de muita alegria. 13 mestrados, um doutorado em História aprovado, com possibilidade de outros apresentarem propostas para o doutorado também. Sempre na perspectiva da coordenação e das instituições envolvidas avaliarem com muita tranquilidade. É possível dar esse passo? Ou é melhor a gente reforçar, afirmar, confirmar o projeto do mestrado? E como vocês viram na linha de tempo, diferentes períodos, não é? Então, a gente tem também diferentes maturidades, pensando aí um pouco na história que cada componente curricular carrega. Bom, Ciência é 10, que é um projeto de um curso de especialização, que inclusive nós lançamos recentemente a segunda oferta. Temos 8.000 vagas, 3.000 vagas vão ser oferecidas agora em 2023 e 5.000 vagas em 2024. Aqui, por esse mapa, a gente vê as instituições que estão participando, o total de vagas para essa segunda oferta, 3.142, 18 instituições participam desse projeto, desse programa. Bom, novas ações da Diretoria de Educação à Distância a partir de 2023. Já encerrando a minha fala. O programa de doutorado profissional, como eu disse para vocês, foi aprovado de História. Física pretende também conseguir essa aprovação. O preenchimento de aproximadamente 5.200 vagas relativas aos editais dos PROEBs, os PROFs, que estão já em andamento esse processo. O edital de disseminação de recursos tecnológicos, vocês devem ter visto algo, o Inova EAD. E o lançamento de um novo edital, o AB, com oferta de 200.000 vagas para implementação no segundo semestre de 2024. E a retomada da nossa parceria aí com as secretarias do MEC, SEB, SECADI e CETEC, que no governo anterior foi interrompida. Nós estamos retomando essas parcerias com vários cursos, e aqui a gente exemplifica os cursos que serão ofertados. Com a Secretaria de Educação Básica, o curso de Gestão Escolar e Educação Digital. Com o CETEC, Educação Profissional e Tecnológica. Com o SECADI, a gente tem esse rol aí de cursos. E, para terminar, um movimento muito importante que tem acontecido de articulação, de estimular e reforçar a parceria da pós-graduação com a educação básica. A gente pretende, a partir dos nossos dois grandes programas, Sistema UAB e os PROEBs, criar grupos de iniciação científica no âmbito do programa UAB, que os estudantes do PROEB e alunos do curso de Ciência 10 atuem como orientadores dos alunos do PIBID e do Residência Pedagógica. Em linhas gerais, seriam essas um pouco os desafios e a proposta da Diretoria de Educação à Distância. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora. Não, tudo bem, não. Tudo bem. Obrigada, professora. Então, agora nós passamos para o Rodolfo. Eu vou ficar aqui no lugar dele para ficar mais fácil. Boa noite a todos.
Antes da gente começar aqui, eu queria fazer só um desafio para vocês. Quantos são professores aqui? Ótimo. Se vocês pudessem mudar uma coisa na sua sala de aula, o que vocês mudariam? Certo, ok, eu vou contar até 10, e aí você fala essa coisa rapidamente com a pessoa que está do seu lado, e ela vai falar ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não obedeceram, né? Não, ok? Então, assim, para quem já viu alguma apresentação minha, eu queria só trazer, então, faz aquela imagem da sua sala de aula. Parece com essa? Certo? Eu gosto muito dessa imagem. Esse é um pergaminho de 1233. Tá? Então, ele tenta mostrar um pouco a sala de aula. E como a gente consegue ver o pessoal lá do fundão aqui, né, nós temos o pessoal do fundão ali, ó, tá vendo? Conversando. Nós temos o pessoal da frente que não tinha celular na época, tá? Então não estava usando o celular. Gente dormindo aqui, o cara aqui dormindo e tudo mais, certo? Então, a gente muda, mas não muda. A gente traz tecnologia, mas a gente talvez não use. Uma vez eu vi a resposta, né? Parece que a coisa que mais mudou foi a carteira, certo? Não é tudo junto, agora é separado. É mais confortável e tudo mais. E aí eu queria tentar trazer coisas que a gente faz, mas que às vezes a gente não presta atenção também. Novos tempos, novos desafios. Óculos. A gente tem grandes déficits educacionais por causa de crianças que não têm a visão adequada para assistir uma aula e, de repente, é tratado como o bagunceiro ou qualquer outra coisa. Então, a gente tem uma tecnologia que está com a humanidade há muito tempo, não é digital, e a gente, às vezes, não usa ela efetivamente. Mas há um grande consenso de que, se existe um problema de visão, você deveria fornecer óculos. Quer dizer, acho que não tem ninguém que vai falar, não vou dar óculos para a pessoa. A gente pula um pouquinho para cá, a gente chega em calculadora. Agora a gente já começa com polêmica, né? A gente pode usar calculadora, quem aqui deixa o aluno usar calculadora na sua sala, quem não deixa, né? E em que momento da educação do aluno você vai deixá-lo usar calculadora e não vai usar calculadora? Você já começa a ter um pouco disso e tem discussões, e obviamente aí tem questões educacionais, tem várias coisas envolvidas já. Então você tem uma tecnologia que, quer dizer, quando eu comecei a universidade eu não tinha calculadora científica e descobri que calculadora científica ajudava, então você tem todo um contexto ali para fazer. E aí, é claro, tem o da moda, ChatGPT, pode usar, não pode usar, como usar e tudo mais. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que tecnologia está com a gente, estará com a gente por muito mais tempo. O mundo é digital, a gente precisa entender e nosso aluno vai usar ou já usa a parte digital. Tá? Eu acho que esse é um ponto bem relevante. E as pessoas ficam discutindo, quer dizer, a gente discute muito dos cenários, mas a gente tem que tentar trazer um contexto de forma que a gente consiga avançar um pouco. Então, a gente teve uma longa jornada desde o retroprojetor até o ChatGPT, né? E se você olhar direitinho, todos os aspectos ali envolviam um jeito do professor transferir informações para o aluno. Tá? Do lado de cá, desse quadro, eu gosto muito de chamar a atenção de como que a gente torna o tempo mais efetivo do professor e para o aluno. E na hora de falar de tempo, eu vou voltar do lado de lá e vou falar quadro. Quem aqui já ouviu falar de um aluno, professor, não apaga não que eu estou prestando atenção, estou copiando. Quem aqui já ouviu falar, professor, não troca de slide que eu estou copiando. Você já ouviu? Já? Que bom, certo? Que normalmente não se fala, né? Parece que a gente de repente virou e tirou o tempo do aluno e agora eu posso passar slides mais rapidamente. Eu voltei, avancei, fiz tudo aqui e vocês se virem para seguir, né? Então a gente tem uma questão que eu considero bem importante, que é justamente reforçar o tempo do aluno. E aí eu vou fazer uma pausa aqui e falar um pouquinho do que a gente fez na Univesp, quando a gente foi presidente, muitas das coisas que tinham lá atrás. Todo o material que a gente planejava na Univesp, a gente calculava uma expectativa de tempo do aluno para poder estudar esse material. Por exemplo, aquele livro de 400 páginas que você manda ele ler numa semana, não é viável naquela semana. Não quer dizer que você não vai ler esse livro, mas que você precisa dimensionar. Então, cada material, o aluno vai ver um vídeo, quanto tempo você gasta para uma videoaula de 20 minutos?
Pode ser qualquer outra resposta menos 20 minutos. Tá? O aluno vai pausar, o aluno vai avançar, ele vai fazer várias outras coisas, mas 20 minutos não vai ser. Então, planejar esse tempo passa a ser uma coisa bem relevante. A gente precisa olhar esse tempo de algum jeito. E aí, eu gosto muito dessa última frase, foi um comentário que fizeram uma vez para a gente. Será que nós não estamos nos autosselecionando, independente da necessidade dos alunos? Quer dizer, eu fui bom nessa metodologia nossa, me dei bem, de algum jeito, logo eu acredito que é assim que a gente faz, e a gente sempre tem que fazer desse jeito, porque o nosso sistema privilegia nós mesmos. Tá? Então tem que tomar um certo cuidado em certos momentos, e eu uso isso sempre como motivação para a gente fazer transformação. Quando a gente quiser transformar, talvez a gente tenha que sair exatamente da nossa zona de conforto e fazer algo diferente. Tá? E aí, só para trazer duas coisas interessantes, né, que a gente gosta de falar, se você colocar o tempo e o espaço, originalmente você tinha alguma coisa com essa cara, né? Síncrono e todo mundo junto, ensino presencial numa sala de aula. E no canto de cá, eu coloquei correios, tá? Só para poder mostrar um downtime aqui de tempo, tá? Assíncrono e separado, quer dizer, está todo mundo longe, via correios, EAD. Tá? Obviamente o mundo muda, né? E o que aconteceu? As coisas foram andando para lá. Você tem a possibilidade de até ter o que eles chamam de EAD ao vivo, cuidado quanto a isso, tá? E você desceu o síncrono para ensino presencial em múltiplos locais. Aí, trazendo um pouco do contexto, na Univesp, a gente sempre advogou em manter o assíncrono o máximo possível, tem vários aspectos para isso, com suporte pedagógico síncrono, porque você tem dúvidas, ou via fóruns, mas via suporte pedagógico síncrono. E aí, em 2019, a gente implantou um mecanismo de bolsas, então, hoje em dia, a gente tem mais de 1.000 alunos, quase 1.500 alunos de pós-graduação da Unicamp, USP e Unesp, oferecendo suporte pedagógico para a Univesp. Recentemente, a UFSCar também. Então, você traz aluno de pós-graduação especialista num tema para poder dar o suporte pedagógico para um aluno de graduação desse mesmo tema. Ele está assíncrono, a gente tem algum suporte presencial, mas você também tem que lembrar que num município de 5.000 habitantes ou de 1.500 habitantes, não tem um especialista em cálculo 3. Adenilson está aqui? Adenilson está aqui? Não, né? Tá. Ele falou muito no curso de qualidade ontem sobre cálculo 3, então foi uma provocação. Bom, então, nesse aspecto, a gente precisa tentar trazer um pouco desse contexto, e aí o que a gente tem é que várias das diferenças entre EAD e presencial, que a gente olha lá distantes, elas viram similaridades, a gente aproxima muitas das coisas, a gente começou a usar a tecnologia, certo? Mas o ponto principal é que você tem que começar a olhar para a interação. Como que você está ligando essas duas partes, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui. A fonte está aqui embaixo, certo? Para quem quiser, depois eu passo, né? A primeira coisa, a gente está falando da forma de oferta, via o instrutor ou via tecnologia. A outra é o tipo de instrução, você está recebendo o conteúdo, você está aplicando o conteúdo. Isso começa a fazer mais sentido do que você falar de presencial e EAD. Então, você precisa começar a olhar nesse conceito. Eu quero trazer a pessoa e eu quero falar o que eu vou fazer com ela. Tá? E na hora de fazer isso, fica muito mais legal fazendo um quadrante, né? Então, você tem naquele canto lá o instrutor transmitindo informação, o instrutor mediando informação do lado de cá, a tecnologia mediando a informação e a tecnologia transmitindo informação. Vocês notaram que tem agora coisas no meio do caminho. Alguém consegue encontrar a sua universidade, seu curso, num desses quadrantes? Quem consegue encontrar seu curso num desses quadrantes? Você consegue ver o seu curso em algum outro quadrante que não o seu? Que você achou agora? Esse passa a ser um desafio para a gente. Então, só para trazer aqui para cálculo, para dar um exemplo de cálculo, provocando o aluno assistindo aula com o professor e resolvendo exercícios sozinhos em casa. Aqui o aluno faz atividade de cálculo, enquanto o professor está como tutor, andando pela sala. Eu estou trazendo um aprendizado ativo, né? A gente tem aqui embaixo, o aluno faz atividade de cálculo enquanto um software dá dicas e corrige, então ele está sem o professor aqui, mas tem um software. E do lado de lá, o aluno assiste o vídeo das aulas com professores e resolve exercícios sozinhos. Então, a gente consegue olhar uma mesma disciplina sendo essas múltiplas visões. Tá? Nem sempre a gente tem essa opção, mas a gente pode olhar um cenário distinto. A questão é que a gente pode quebrar mais ainda, né? Então, a gente pode virar e pode fazer o meio do caminho. Eu tenho um combo ali, face a face. Eu tenho um aluno e um professor no laboratório, mas tem uma tecnologia ali no meio. Eu tenho os MOOCs, né, que são online, totalmente aqui embaixo. Eu tenho um híbrido aqui, certo? Parte face a face, certo? Parte laboratório online.
e eu tenho a aula híbrida, parte face a face, parte online. Então, a gente pode começar a olhar esse contexto como uma coisa um pouco mais ampla. Tá? Eu estou falando um pouco disso, é claro que a Univesp a gente usa o EAD bem convencional, mas tentando trazer uma margem para coisas que vocês. Essas são uma das figuras que eu preferi trazer aqui. E a gente completa isso falando que se você está ali no meio, é tudo que a pessoa chama de híbrido hoje em dia. Tá? Então, existe esse grande híbrido aqui cinza no meio, que eu acho que é o que consolida o ensino como um todo. Então, quando a gente vai começar a falar recurso digital, a gente vai falar que eu preciso de alguma coisa de tecnologia, ou que eu quero trazer o presencial, o mundo não está mais tão um extremo ou outro, certo? A gente não está mais alguma coisa assim. A gente precisa começar a enxergar os meios do caminho, enxergar os cenários diferentes que a gente está pegando aqui. Eu gosto muito de começar, pensa no tempo, pensa em quanto você está dando do tempo do aluno. Tá? E aí, só para trazer... Deixa eu pegar aqui... isso, agora sim, agora trazendo vocês para cá, né? Agora fica melhor. Então, para trazer um pouco desse contexto, eu trouxe esse contexto para poder puxar para vocês e falar um pouco do que a gente fez nos últimos anos na Univesp, que tipo de coisa que a gente pode trazer para a tecnologia para os alunos. A primeira coisa é que a Univesp é uma universidade virtual, então ela tem que focar em a 100% EAD. Esse foi um ponto bem relevante. Sem querer entrar em tantos dos detalhes, a meta é levar a educação superior para todo o estado de São Paulo. As instituições privadas de São Paulo têm presença em 336 municípios do estado, segundo o Censo da Educação Superior. As públicas em 83. A Univesp... Ele sumiu. As públicas têm 83. A Univesp sozinha em 370 municípios. Então, você consegue chegar nesses municípios. Só que cada município tem uma realidade muito diferente do outro. Como é que você chega no município de 5 mil habitantes? Como é que você chega no município de 3 mil habitantes? E aí entra desafios que as pessoas às vezes me perguntam, né, qual é a dificuldade daquele município? Eu preciso levar curso, eu preciso levar vaga, eu preciso garantir que ele tenha sucesso. E aí tem, obviamente, além de muitas histórias, a gente tem a questão de você conseguir dimensionar e preparar um material com cara daquela pessoa que está lá. Por exemplo, eu vou falar num sinal de trânsito para alguém que nunca viu o sinal de trânsito, eu vou falar sobre mar para alguém que nunca viu, foi a uma praia. Mas eu vou falar também, certo, para um público-alvo que teve da ordem de 80% de primeira geração de universitário, que ele não tem ninguém para olhar do lado para poder perguntar sobre a universidade. Então, esse pedaço passa a ser bem relevante. Como que a gente produz esse material? Como que a gente avança esse material? E aí entra a questão de você conseguir fazer um lote de parcerias importantes e coisas que você pode avançar. Então, nesse caso aqui, uma característica interessante que eu gostaria de falar é que, primeiro, os alunos têm ritmos diferentes. E aquele desafio, eu já fui questionado uma vez por um aluno que trabalha, normalmente vários alunos da Univesp trabalham, e ele virou e falou, poxa, você me dá 3 meses de férias por ano, mas meu trabalho só me dá mais um, o que eu faço nos outros 2? Certo? A gente às vezes esquece, a gente quer impor o nosso calendário a um calendário do aluno. Esse é um aluno que poderia andar mais rápido no curso. Por outro lado, a gente tem alunos que, uma outra história, num dos vestibulares, surgiu uma thread no Facebook perguntando como estudar EAD, e eu, poxa, vou ver como os alunos estudam para me motivar. E apareceu um caso de uma mãe que ela virou e falou assim, não, eu acordo às 6 da manhã, ok? Pego meus filhos, dou café para eles, levo eles para a escola, mais ou menos 7 e pouca, vou para o meu trabalho. Na verdade, quando ela falou 7 e pouca, eu pensei, ela estuda depois. Não, vou para o meu trabalho, chego na hora do almoço, trago meus filhos, faço... Ok, trago do almoço para ele, falei, então vai estudar depois do almoço. Não estuda depois do almoço, eu volto para o meu trabalho, chego no final do dia, pego meus filhos, uma rotina bem típica, né? Pego meus filhos, boto meus filhos para dormir às 8 da noite, falei, vai estudar agora. E vou dormir também, falei, e acordo às 3 da manhã para estudar no dia seguinte. Então, assim, como é que você vai encaixar a sua rotina e encaixar a educação nessa rotina? A gente encontrou inúmeros cenários como esse que são bem relevantes para a gente poder ver como atender essas pessoas. Lembra que eu falei daqueles 1.500 alunos de pós-graduação? Como é que você vai atender 31 mil alunos ingressantes na Univesp de 2022? A gente pega várias disciplinas e coloca 30, 50 alunos de pós-graduação, cada um fazendo 1 hora de atendimento online por dia.
No horário que você pensar, você clica, às 3 da manhã não, né? Mas no horário que você pensar, você clica no link lá e tem alguém para poder tirar dúvida para você. Acho que esse efeito que você vai aproveitar da escala do EAD, você começa a fazer um diferencial bem forte para aquelas pessoas que não estão com condições de fazer no outro cenário. Tem uma história que ciência dos materiais, uma disciplina muito adorada pelos alunos, né? O atendimento de sexta-feira, de 9 às 11 da noite, era um dos que mais bombavam. E o cara estava super feliz e os alunos super felizes lá. Então, trazer esse contexto e chegar perto do aluno passa a ser o diferencial, certo? E com isso, a gente começa a entender um pouco mais. Esse aluno pegou e assistiu uma videoaula, certo? Ele está assistindo uma videoaula gravada. A gente está levando essa videoaula no tempo dele. Ele pode dar pausa, ele pode guiar, ele pode fazer o que ele quer. A gente está pegando aqui e um docente consegue preparar um vídeo. No fundo, a gente faz uma parceria com a TV Cultura, no caso da Univesp, a TV Cultura gravava os vídeos têm os mesmos padrões de qualidade. Vídeos da pandemia precisaram ser regravados por causa de iluminação, por causa de áudio ruim. Se você quer gravar um vídeo seu, compre um microfone bom. Depois você compra a lâmpada, mas primeiro o microfone, certo? Essa é uma das características mais importantes para garantir a interação. E, além disso, todos os vídeos da Univesp têm Libras. Se você somar o número de estudantes PCDs da Unicamp, da USP e da Unesp, a Univesp tem mais do que a soma dos 3 juntos. Certo? Como que você faz isso? Você trata de criar material para ele. Certo? Vocês lembram da sala de aula de vocês, que eu pedi para vocês lembrarem no início? Então, se eu fosse chegar na sala de aula, quem vai me dizer que eu estou errado? Eu tenho uma aula nessa sala de aula sua, eu vou abrir a porta, vou procurar uma carteira, vou sentar, vou olhar para frente, e você vai chegar alguns momentos depois, vai começar a sua aula. Agi errado? Tá. Me explica como eu deveria fazer para assistir a sua aula online em EAD. Você consegue ser tão simples e vocês conseguem falar de um jeito igual? Essa era outra coisa, padronizar o look and feel, padronizar o ambiente. Eu não estou falando que o seu conteúdo vai ser enlatado, eu estou falando que o seu ambiente, do ponto de vista do aluno, tem que ser igualmente fácil para ele entender que ele trocou de disciplina, mas a coisa precisa ser feita claramente. Então, o ambiente, você levar para ele, onde é que ele vai pegar, ver a nota? A fórmula da nota, se possível igual para todo mundo, tudo bem, mas se não é possível, onde é que eu vejo a fórmula que eu calculo a minha nota? Como que eu vejo as minhas notas? Eu tenho vídeos, os vídeos são minimamente parecidos, a gente coloca, então, o material que foi colocado na Univesp, você fez qualquer atividade didática, tem um pequeno quiz ali para você checar esse aluno. Sabe aquela pergunta chata que a gente vê? Quem que erra essa pergunta? Então, a ideia é você ver se o aluno não deu play no vídeo e pulou, né? Então, você quer trazer esse contexto e garantir a interação dele. Então, você tem múltiplos quesitos para preparar o material e colocar esse material para o aluno. Além disso, a gente tem também uma questão de tentar reusar os vídeos. Hoje em dia, a gente não tem menor problema, faz muito tempo, né, que a humanidade não tem problema em adotar livros, né, para disciplinas. Né? Há uma polêmica recente lá de tentarem não ter livros no meu estado, infelizmente, né, que a gente tem que ver outra coisa, mas acho que a humanidade ainda tem um ótimo consenso de utilizar livros, mas a gente não tem isso para vídeos. E por que tem que ser você lá na frente? Por que você não usa o seu tempo para atender o aluno? Certo? E aproveita algum vídeo já pronto e usa esse tempo melhor. Então, essa é uma das coisas interessantes. A gente adota livros. Por que a gente não pode adotar disciplinas? Certo? A gente não precisa trazer outra coisa que pergunta, né? A gente traz muitas ferramentas digitais e... Okay. A gente tem muitas ferramentas digitais e essas ferramentas, às vezes, a gente não translada ou, às vezes, a gente quer adotar todas elas. Novamente, mesmo contexto. Reduzir um pouco do cenário, mas fazer de forma mais uniforme, lembrando do aluno lá. Acho que esse é o ponto mais crítico que eu teria para falar para vocês nesse contexto. Falou? Obrigado. Obrigado, Rodolfo. A configuração ficou meio complicada, então eu tenho que desfilar para vocês aqui na plateia. Então, passamos agora para a Marisa. Você vai falar daí mesmo, Marisa? Você vem? Okay. Obrigada, Eitana. Bom, obrigada a todos. Obrigada à organização pelo convite. O meu tema é falar sobre inteligência artificial.
E eu acho que tem sido um dos temas muito debatidos na questão da educação. Não sei se estamos debatendo corretamente, ou se estamos tocando nos pontos certos nesse momento, ou se estamos um pouco apavorados e assustados, sem meio saber para onde seguir, né? Então, acho que, por isso mesmo, ainda mais interessante a gente trazer esse debate hoje, para falar um pouco dessa questão do uso da inteligência artificial na educação. A inteligência artificial na educação, ela é vista assim, muito como oportunidade mesmo. Então, como o painel fala, né, oportunidades e desafios, eu vou querer trazer um pouco desses dois lados. Do ponto da oportunidade é o que mais se fala. Então, se fala do uso da IA por três diferentes aspectos na educação. A IA voltada para o aluno, né, onde as ferramentas ou as soluções de inteligência artificial vão auxiliar no processo de ensino e aprendizagem desse aluno, personalizando o ensino e trazendo várias práticas para melhorar a sua aprendizagem. A outra parte é a IA voltada para o professor, que aí toca um pouco nesse ponto, né, de o professor ter tempo para si, para se dedicar ao que é importante, ajudar a direcionar o seu tempo da melhor maneira possível para que ele possa se dedicar às necessidades específicas de cada aluno. E também existe a IA voltada para o sistema, que aí não está diretamente ligada ao processo pedagógico em si, mas que vai auxiliar também toda a parte do sistema educacional, gerenciamento, criação de relatórios, interação com professores, com geração de relatórios para os pais. Inclusive, existem diversas propostas também na parte de coordenação de controle de acesso, e até se pensa em monitoramento de mídias sociais dos alunos, para percepção de análise de sentimentos desses alunos, de possibilidade desse aluno abandonar o ensino, ou até fazer o controle por meio de reconhecimento facial, da sua entrada nas escolas, para controle de presença. Muito facilmente, nós podemos identificar diversos desafios aí, no meio dessas oportunidades, que são os desafios éticos. Então, em todos esses aspectos, nós vamos cair nos problemas da inteligência artificial, da ética aplicada à inteligência artificial, que é o caso do uso de dados. Nós temos dos algoritmos, todas essas mesmas questões que já se relacionam no uso da inteligência artificial como um todo, e de maneira muito sensível para o uso da educação. Então, esse é o lado da IA para a educação. E tem um outro lado que eu considero muito importante, que eu tenho debatido e que tenho levado a essa reflexão, que é a questão da educação para a IA, que também está totalmente voltada para a questão ética, é um dos aspectos éticos. Então, por exemplo, quando se fala de ensino à distância, nossa, a inteligência artificial vai trazer várias oportunidades de melhorar isso, reduzir o tempo de personalizar e etc. Mas nós estamos trabalhando a educação para a IA. Ou seja, essa vertente, ela trata de desenvolver habilidades no cidadão. E aí nós podemos pensar em todos os âmbitos da nossa sociedade, nós precisamos ter esse trabalho de educação para a IA, que é o quê? Criar habilidades mínimas para lidar com a inteligência artificial, para viver a era da inteligência artificial, que eu acredito que para todos nós que estamos aqui, já sabemos que é uma época que não tem volta. O futuro já é agora, ele não vai retroceder, né? Então, nós estamos preparados para a educação para a IA, e aí nós podemos pensar em diferentes pontos, né? Para todas as esferas da sociedade, e aqui, como Sociedade Brasileira de Computação, como estamos trabalhando essa educação para a IA, levando o conhecimento do que é inteligência artificial, o que não é, como compreender o que ela já pode fazer e o que ela não pode fazer, quando é seguro utilizá-la e quando não é seguro fazer essa utilização. E preparar
o cidadão tem a Unesco, a regional da América Latina, tem chamado isso de cidadania digital. Desenvolvermos processos para habilitar o cidadão digital para viver essa nova era da inteligência artificial. E eu tenho trabalhado isso de diferentes pontos, que eu coordeno um núcleo de ética desde 2020, que começou com profissionais do Rio de Janeiro, é um grupo multidisciplinar de filósofos, psicólogos, cientistas da computação, advogados. Então, nós fazemos debates multidisciplinares e um dos temas mais importantes para mim nesse momento tem sido esse trabalho da educação para a inteligência artificial. Então, no ponto de vista de alunos e professores de todos os níveis de educação, nós precisamos trabalhar isso, como levar essa cidadania digital ou letramento digital ou letramento de inteligência artificial. As definições são a mesma, né? Desenvolver habilidades no cidadão para entender, compreender minimamente, lidar com a tecnologia de forma segura, ética e responsável. Mas eu queria trazer, como sociedade aqui de computação, na questão de como estamos educando para a IA dentro dos cursos de computação. Porque nós estamos formando os futuros desenvolvedores da tecnologia. E nós precisamos desenvolver neles o papel de agentes morais dessa próxima geração de desenvolvedores da tecnologia. As regulações de IA são muito importantes, né? Nós estamos tentando trabalhar isso no Brasil, é um ponto importante a ser debatido também, trazer mais a comunidade acadêmica para esse debate, mas a questão dentro da computação, nós estamos preparando esses cidadãos digitais para serem os agentes morais e construírem uma IA ética por design no futuro, né? E aí, no geral também, então, quando a gente fala desse aprendizado para IA, só comentando um pouco dos trabalhos que eu tenho feito, para a parte que não é de educação superior, ensino médio, ensino básico, eu tenho feito vários letramentos para professores da rede pública que têm tido um certo pânico depois do lançamento do ChatGPT. Então, levando esse conhecimento básico, direto, de forma bem clara e objetiva do que é inteligência artificial, que não é formar ninguém a desenvolver algoritmos de inteligência artificial, nada disso, mas que eles compreendam o que compreendam a importância dos seus dados, tudo isso. Então, estamos pensando e trabalhando com a Multirio, que é uma companhia ligada à Prefeitura do Rio de Janeiro. Estamos pensando em um projeto para desenvolvimento de ensino à distância de letramento e inteligência artificial para atingir o maior número de professores da rede pública. Como a Multirio ela tem uma forte habilidade no desenvolvimento de conteúdo digital, vídeos, todo tipo de conteúdo, então essa seria uma forma de tornar isso acessível para os professores da rede pública. E semana passada mesmo eu fiz um desses cursos de letramento para os professores, e aí, claro, a pergunta mais básica que sempre chega, como utilizar o ChatGPT? E aí fica aquilo, né? Os professores precisam entender, por exemplo, que não existe nada de místico, nem de mágico, nem de inteligência, nem de consciência por trás disso, que ChatGPT não serve para fazer detecção de plágio e muito menos também não é uma ferramenta de busca. E a gente pensa que esse pânico acontece só no nível de ensino médio, ensino básico, mas não. A gente tem trabalhado dentro do Instituto de Computação essa questão, né, de pensar como levar esse ensino. É o desenvolvimento de pensamento crítico. Não é disciplina, é repensar. Não é aquela disciplina de computação e sociedade, que é importante, ou alguns cursos têm curso de ética, mas não levar aquele curso engessado que os próprios professores veem como um curso desnecessário, muitas vezes. Os alunos consideram uma disciplina chata, mas trabalhar desenvolvimento de pensamento crítico nos alunos durante toda a sua formação da computação.
de que o desenvolvimento da tecnologia, não só da inteligência artificial, tem impactos éticos, sociais e políticos na sociedade. Fizemos, dentro do Instituto de Computação, estamos começando, é um trabalho início ainda, né, para entender qual a relação que existe dos estudantes, dos alunos de graduação, e no curso de Sistemas de Informação, mais especificamente nesse momento, agora vai ser ampliado, procurando entender qual é a relação deles com a inteligência artificial. E aí vem outro ponto, porque quando falamos o uso da inteligência artificial na educação, melhoria de ensino-aprendizagem, redução do tempo de carga do professor. E aí, em todos os eventos que eu tenho participado de educação, eu pergunto aos professores, quem usa, e aí eu gostaria também que vocês pudessem levantar a mão agora, quem aqui usa ferramenta ou solução de inteligência artificial que foi desenvolvida para a educação? Uma pessoa. O que nós temos visto entre os estudantes e entre nós mesmos na computação que utilizamos de inteligência artificial? Soluções que não foram desenvolvidas para a educação. Então, quando você traz todo o debate ético de desenvolvimento de pensamento crítico, você tem até uma questão muito mais delicada. Porque esse de debate, já se tem vários documentos da Unesco procurando trazer diretrizes e princípios de como desenvolver IA para a educação de forma ética, mas quando você está lidando com essas ferramentas que não foram desenvolvidas para a educação, você tem coisas mais delicadas a tratar. Mas a gente precisa tratar. E aí o que tem acontecido? Os alunos têm acesso, então, na nossa pesquisa, qual foi o número 1? Obviamente, ChatGPT. Aí depois outras ferramentas para desenvolvimento de código, melhoria de textos, tradutores e etc. Mas você está usando isso, você considera isso ético? Você já teve alguma vez uma abordagem para você pensar nisso de maneira ética? Também foi a outra pesquisa que nós estamos fazendo. Então, nós tínhamos 2 grupos de controle, um que trabalhou comigo várias tecnologias durante o semestre, e em todas elas se apontando quais poderiam ser as implicações, fazendo rodas de conversa, de qual era a implicação daquela tecnologia, seja cloud computing, base de dados, tudo isso, para desenvolver mesmo o pensamento crítico, como o Paulo Freire nos colocava. Não, você não vai chegar lá e dar uma aula, não, vou vir aqui fazer uma aula de ética. Não, por meios de desenvolver esse pensamento. E aí, como é que a gente está tratando disso? O elefante branco está no meio da tela, a gente tem um elefante no meio da sala, mas a gente está fazendo o quê? Vamos deixar quieto, que ninguém está vendo o elefante aqui? Aí a gente vai vendo depois como é que a gente faz com isso daqui, Eu sou professora, eu uso, eu não uso, mas deixa quieto, não vou comentar com o meu aluno, ou eu vou proibir o aluno, Aí tem professor que proíbe o uso, por exemplo, do ChatGPT. No meu caso, eu não proíbo, eu dou uma aula usando o guia da Unesco de como você avaliar se você deve utilizar o ChatGPT na educação superior, que a Unesco lançou um guia desse este ano, mostrando para eles quando é seguro, para que serve, como funciona, e falando, olha, nós temos aqui um acordo de convivência, vocês podem utilizar, mas vocês vão me dizer em que momento vocês utilizaram. Se eles vão ser honestos em dizer ou não, de novo, eles são os agentes morais do que eles estão fazendo e a gente tem que colocá-los neste papel, na minha opinião. Bom, eu estou, então, encerrando por aqui, deixando todas essas reflexões. Como estamos lidando com as ferramentas que não são de educação dentro do ensino superior, e aí vamos pensar aqui para a computação. Qual a formação que estamos dando aos professores, mesmo os que estão dentro dos cursos de computação ou nos cursos de ensino superior como um todo, para lidar com isso? E como estamos tratando isso dentro das nossas instituições, ou só vamos deixar o elefante no meio da sala? Então, são só reflexões e provocações que eu espero ter tempo para debater depois. Obrigada.
Eu vou ficar aqui no seu lugar, tá bom? Certo, vai ficar mais fácil. Boa noite. Sou Cris Lacerda, sou analista educacional da CESA School e também doutoranda em computação no Centro de Informática da UFPE. E estou aqui para falar da parte de movimento maker, nesse recorte que a gente está aqui de aprendizagem e geração do conhecimento sobre esses desafios de integração do mundo físico e digital, né, na educação. E eu não poderia começar a falar sobre movimento maker se eu não falasse antes sobre a fabricação digital, né? E a fabricação digital, eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado, é justamente a produção de objetos físicos a partir de modelos digitais, de moldes digitais, de arquivos digitais. Então, diretamente do computador para as máquinas de fabricação. Então, por exemplo, como é a indústria convencional, né? Então, vamos dizer, a indústria física de produção de objetos. Se eu tenho, por exemplo, um balde, certo, para fabricar, eu preciso, na indústria, então, de um molde. E um molde desse balde, né? Molde não é uma coisa barata, então, um molde já usadozinho de um balde de 3 litros, ele estava ali há muito tempo atrás por R$18.000, já bastante usados. E qual é o problema na indústria convencional? Eu tenho esse molde para fazer um balde de 3 litros. Então, todo um setup de uma máquina, se eu vou fazer depois um de 5 litros, eu tenho que ter um outro molde, todo um setup de novo, e modifico para se eu quiser de um 10 litros, e se eu vou fazer uma bacia, se eu vou fazer outro. Isso é demorado, isso é caro, né? Isso é bastante custoso. Eu tenho que produzir grandes lotes para começar a ficar viável financeiramente. E na fabricação digital, não. O molde ele passa a ser digital, certo? Então, eu faço toda essa modelagem e dessa modelagem ele vai direto para a fabricação. Então, através de uma impressora 3D, de uma cortadora laser, de uma fresadora, enfim, de uma máquina de fabricação digital. Do molde, do computador para a produção física, diretamente, sem precisar de moldes e de setups. E isso é considerado hoje uma grande revolução, como já foi, por exemplo, os PCs. Por quê? Porque ele modifica um pouco, quando a gente fala do movimento maker, da fabricação digital, que a gente não está falando de fabricação digital, de o que é feito, de como as coisas estão sendo feitas, por exemplo, da tecnologia, desse foco na tecnologia. Então, o importante não é como as coisas estão sendo feitas. Então, a impressora 3D, corte a laser, não é sobre isso, é sobre quem faz. Então, não é como se faz, é quem faz. Você tira o poder de grandes fábricas e passa esse poder de fabricação e de produção para a mão de todos nós, como aconteceu antes, por exemplo, com os PCs. Então, a fabricação digital, os laboratórios de fabricação digital permitem isso, que inúmeras pessoas podem ter esse poder de fabricação. E essa parte que a gente conhece mais moderna, como o movimento maker, na história mais recente, ele foi bastante fortalecido pelo Centro de Bits e Átomos do MIT, que era justamente o laboratório, o grupo de pesquisas que pesquisava, então tinha toda essa parte de produção de conhecimento sobre essas conexões entre o mundo físico e digital e principalmente a quebra de barreiras entre esses dois mundos, né? E começou com esse artigo do professor Neil Gershenfeld sobre como fazer quase tudo. Então, desse artigo virou uma disciplina e da disciplina transformou num modelo de laboratório, certo? Que foram conhecidos como os Fab Labs, né? Ou Fab Labs. E ele criou um modelo pensando justamente dentro da universidade, dizendo qual é um conjunto de máquinas, né, que se eu tiver esse conjunto no mesmo local, eu consigo produzir quase tudo, né? Então, você tem uma impressora 3D, uma cortadora laser, uma fresadora de precisão para fazer placa de circuitos, uma fresadora CNC para fazer objetos de grande porte, uma bancada de eletrônicos, né, com todo o sistema de sensores, você consegue fazer quase tudo. E o importante é que, para o Fab Lab, tem que ter o mesmo conjunto de máquinas, não importa em que cidade você está. Porque, justamente,
para que esse conhecimento ele circule pelo mundo. Então, um projeto que eu faço, por exemplo, no FabLab Recife, se eu coloco ele na internet, compartilho, então uma pessoa com FabLab em Seul, em Paris, em qualquer lugar do mundo, consegue reproduzir esse mesmo artefato, esse mesmo projeto, ele pode continuar esse projeto, então a gente vira uma grande cadeia global de inteligência coletiva, se a gente tem esse mesmo número de máquinas, essa mesma quantidade, esse mesmo tipo de máquinas em todos esses laboratórios. E aí a gente tem também uma rede que reúne todas essas pessoas, somos mais de 2.000 FabLabs no mundo hoje, e muita gente pode pensar que quando a gente junta esse mundo todo de gente numa mesma plataforma, então a maioria seriam o quê? Designers, engenheiros, né? E não, a maioria do perfil hoje na rede de FabLab são de educadores. Então, a gente viu que realmente a educação maker é extremamente forte. E no FabLab Recife, por exemplo, a gente começou já em 2014 para 2015 com a parte da educação maker. Fomos um dos pioneiros aqui no país e era muito voltado, como em outros locais, para a parte do letramento em hardware e software de fabricação digital e também voltado para o ensino básico, com as crianças, adolescentes, jovens, muito voltados também para metodologias criativas. Então, tinha muito isso, as metodologias criativas, a aprendizagem criativa, ciclo de invenção e o letramento e fabricação digital, hardware e software. Então, a educação maker ela estava muito voltada para isso, há uns 7, 8 anos, e aí a gente foi chegando em outros níveis educacionais, né? Então, a gente foi chegando também nas universidades, né, com os estudantes universitários, e a gente chega aos eventos de hackathons. Quem não tiver um pouquinho de conhecimento assim, sobre hackathons, são eventos colaborativos, limitados por tempo, de desenvolvimento, né, de computação, de desenvolvimento de artefatos digitais em 48 horas. Então, estudantes, pessoas jovens que não se conhecem, de sexta a domingo, sem dormir, sem tomar banho, todo mundo junto, ali de sexta a domingo, produzindo, sem parar, desenvolvendo um artefato. Isso é uma maioria de artefatos digitais. E aí essas hackathons se transformaram em makeathons. Então, nesses 48 horas, não apenas desenvolvendo artefatos digitais, mas também físicos ou híbrido físicos digitais. Então, a gente fez a primeira makeathon em 2017. Então, chegamos aos estudantes universitários, metade das vagas para estudantes de computação e a outra metade a gente deixou livre e chegaram estudantes de design, engenharia civil, direito, publicidade, artes plásticas, psicologia. Então, foi bem interessante. Quando você colocou o caráter físico junto do digital, então foram surgindo todas essas conexões entre os estudantes desses cursos. Inclusive, os estudantes de computação pediram, façam outro logo que a gente quer isso, a gente quer se misturar, né, nessas soluções. E, a partir daí, então, a gente levou também as makeathons para essa produção de conhecimento também no CIM, no Centro de Informática da UFPE. A gente tem essa célula de pesquisa Hack Enjoy. Se vocês procurarem Hack Enjoy, UFPE, vocês encontram fácil o site, que já tem toda essa parte de produção de conhecimento, já bastante vasto, em hackathons, agora também makeathons, game jams, gov jams, toda uma parte também de publicações sobre o que acontece dentro desses eventos, eventos colaborativos, rápidos, em 48 horas, desde que tipos de tecnologias usadas, tipos de metodologias, nível de complexidade desses artefatos, questões de diversidade, né? Então, hoje a gente já tem uma série de publicações sobre isso. E aí, chegando também, então, nas universidades, a gente foi amadurecendo esse aspecto da educação maker. Então, vendo não mais como um fim, a tecnologia como um fim, ensinar a educação maker, aprender a educação maker, como aprender fabricação digital, mas sim utilizando esse maker para ajudar os estudantes justamente a entender esse processo de aprendizado. Então, eles passaram a materializar e ver materializado o que estava antes no campo da abstração do pensamento.
Então, o Maker ajuda muito esse processo de aprendizado. E aí, várias universidades também, abrindo seus espaços de inovação, seus espaços makers. Aqui foi só um exemplo da notícia da Universidade Federal de São Carlos, mas várias pelo Brasil, e justamente já se aproximando de uma maneira mais madura a parte de empreendedorismo, de indústria, de negócios, né? Então, a gente já vai um pouquinho conectando academia e mercado, academia e indústria. E, nesse momento, quando a gente começa a conectar mais com a indústria, vão tendo assim também reflexões sobre o modelo como a gente produz as coisas, né? Que atualmente a gente fala muito desse produto que é dentro das cidades, que é o produto entra na cidade, a gente produz em fábricas, esse produto é distribuído, chega em outros locais, outros continentes, outros países, ele vira lixo e sai da cidade como lixo. E aí começaram a ser pensados novos modelos de produção, utilizando o digital, a capacidade digital de fabricação, e me mudando para um modelo de o dado entra e o dado sai da cidade, né? Então, começa a ser distribuído, na forma de produtos, na verdade, são a distribuição dos dados. Por quê? Porque quando você tem uma fabricação física de um produto, digamos assim, eu vou fazer uma cadeira. Então, você faz uma cadeira numa fábrica, você faz uma quantidade imensa, você vai transportar isso fisicamente, com a grande pegada de carbono, grande produção de gases. E hoje, a gente já tem essa capacidade de produção do digital para o físico, do modo digital para o físico. Então, por que a gente continua transportando produtos físicos se eu posso transportar ele em forma de arquivo, em forma de projeto, em forma de dados e fabricar localmente naquela cidade onde ele vai ser utilizado? Então, isso passou a se chamar de design distribuído, né? E na Europa já começaram também grandes projetos de desenvolvimento de plataformas de design distribuído, liderado principalmente pelo IAC, o Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, onde fica também o Fab Lab Barcelona, que hoje é um dos principais Fab Labs do mundo. E só nesse projeto de criação dessa nova plataforma de mercado, criando também novos modelos de negócio, no Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha, foi um projeto de €500 mil em 2 anos para poder desenvolver uma plataforma de mercado. E aí vem os desafios também, que é também o aprender e o ensinar essas novas formas de distribuição, de produção e distribuição. Então, também foi criado um Master, Design para Futuros Emergentes, também ele todo dedicado a pessoas egressas, né, de cursos de design de interação, computação, engenharia de materiais, sociologia, economia. Então, porque a gente tem esse desafio de criar esses novos modelos, novas tecnologias de design distribuído. E aí eu fui para esse encontro dessa plataforma de design distribuído do europeu, que foi em 2019, e a gente teve uma semana inteira de workshops com pessoas do mundo todo, e aí eu voltei com essa ementa, né? Então, a gente teve a primeira disciplina de design distribuído. E quando eu falo design, eu não estou falando do curso, né, da área de design, sim, design como projeto, design como prática de projeto. E aqui a gente viu que está altamente ligado à computação, quando a gente está falando de transformar produtos físicos em dados, né? Então, a gente aplicou na Unicap Cantec, em Recife, essa primeira disciplina, que foi no comecinho de 2020, foi em fevereiro de 2020. E eu alertava muito meus alunos, dizendo, prestem bastante atenção nisso, vamos desenvolver isso, porque vai ser a forma que a gente vai ter de projetar e produzir nos anos que vem aí pela frente. E, de repente, não era nos anos que vinha ali pela frente, foi no mês seguinte. Então, o design distribuído virou realidade em março, mais ou menos, de 2020, quando a indústria, com o vírus, né, de Covid-19, ela simplesmente colapsou. Aquela indústria convencional, que dependia de moldes, dependia de setups de máquinas, e ela não conseguiu dar conta. Então, entrou tanto a cultura maker, né, como também o movimento maker, a cultura hacker, de vamos pegar esses arquivos e produzir onde a gente tiver.
E não é daquele tipo, a gente modifica o arquivo, então fazendo válvulas, fazendo respiradores. Então, na USP foi produzido também com o grupo de pesquisa uma grande quantidade de respiradores através de fabricação digital, também de escudos faciais de emergência, utilizando corte a laser. Isso a gente fez também no FabLab em Recife, em parceria com uma empresa de Chicago. Então, assim, em uma semana você consegue fazer 8.000 escudos e distribuir nas unidades de saúde. E isso foi virando a grande comunidade mundial. E a gente conseguia justamente isso, compartilhar esses arquivos livremente, para onde as pessoas estivessem, elas iam melhorando, modificando, produzindo e distribuindo com os profissionais de saúde. E onde elas estavam? Elas estavam em casa. Já estou correndo aqui para acabar. Estavam também nas universidades, grupos de pesquisa, abrindo seus laboratórios. E depois a gente teve que compilar todo esse conhecimento nessa publicação de tudo isso que aconteceu no mundo. E se vocês procurarem também, colocarem Design, Remix, Share, Repeat, é um livro que tem tudo isso agora criando os fundamentos, os conceitos, né, sobre o design distribuído. E hoje a gente tem isso bastante como aprendizagem baseada no fazer, né? O Doing Based Learning. E aí a gente volta, só finalizando, agora para a educação básica novamente, e agora de uma maneira mais amadurecida, né? Então, a gente, nesse ano, criou esse co-design de itinerário formativo baseado em Design Science Research, que é uma metodologia bastante usada tanto em computação quanto em design, né? Que é justamente você produzir conhecimento através do desenvolvimento de um artefato. Então, a gente foi para o ensino médio com esse itinerário de design para investigação científica, para ciências humanas sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, utilizando dessa forma o Maker apenas como um meio da prototipação, mas utilizando toda essa parte da produção de conhecimento através do desenvolvimento de artefatos e, principalmente, com um dos pilares do movimento Maker, que era a parte do desenvolvimento da prototipação, mas também da documentação, que a gente sempre fala, se você documentar bem, o conhecimento fica, e, principalmente, depois, o compartilhamento, né? Que, nesse caso, ficou como uma comunicação, a divulgação científica. E a gente também tinha os desafios, que era, a gente estava fazendo isso para uma rede de escolas de ensino médio, e nem todas tinham laboratórios de fabricação digital, ou os alunos tinham acesso. Então, como é que a gente também continuava essa prototipação quando não tinha, né, o laboratório de fabricação digital? E a gente começou também com inteligência artificial, então a gente usou o DALL-E, com a parte bem específica, os estudantes faziam o protótipo, que a gente chama de baixa fidelidade, então eles faziam o protótipo em papel, já poderiam testar alguns componentes eletrônicos, e a partir daí o refinamento desse protótipo eles faziam através da inteligência artificial, caso eles não tivessem um maker para utilizar, né, o laboratório de fabricação digital. Então é isso, obrigada, eu deixo o meu contato, quem quiser um pouco mais ter essa troca de informações sobre o movimento Maker e a educação Maker. Obrigado. Agora você vai... É que daqui de cima dá um eco muito forte. Não sei se para você está com eco aí. Não, ainda bem. Então, nós temos aqui as apresentações. Vocês podem ver aí que tem o governo, né, que é o órgão regulador e responsável por prover recursos para a gente desenvolver todas as ideias que foram apresentadas aqui.
E nós agora vamos tomar questões aí do público e tem microfones aí à disposição. Quem quiser se manifestar, a Belém, quem está com o microfone? Você pode me ajudar aí a identificar as perguntas? Boa noite. Eu sou Mário do Instituto Federal do SESI e eu queria fazer uma pergunta direcionada à professora Marisa e falar que a sua fala, professora, foi bastante inquietante, principalmente para mim, me causou reflexões. E a questionamento vai em torno de como a gente pode desenvolver essas habilidades do cidadão, não é, de letramento digital, se o professor lá na base, principalmente, se nós professores, principalmente o professor de ensino básico, se ele não teve formação inicial, se ele não tem formação, inicial e se ele não tem formação continuada. Está com eco. É para ir. Não estava ouvindo, não. Estava ruído. Porque a gente não conseguia ouvir. Tá, então, novamente. Então, eu sou Mário, do Instituto Federal do Sergipe, e a pergunta vai direcionada à professora Marisa, mas não só para ela, mas falar que a sua fala, professora, foi bastante inquietante. Eu acho que ela causa reflexões em todos nós. E a pergunta é nesse sentido, de como a gente fazer um letramento digital, como criar habilidades digitais no cidadão, se os nossos professores, nós professores, principalmente o professor do ensino básico, se ele não teve formação inicial, se ele não tem formação continuada. Então, como a gente imaginar que esse professor vai discutir o pensamento crítico ou discutir ChatGPT ou inteligência artificial, se ele não tem formação inicial em tecnologia, se ele não tem formação inicial em letramento digital. E aí, continuando, como a SBC pode ajudar nessa discussão e como a SBC pode fiscalizar e cobrar políticas públicas, que eu acho que aí a base disso tudo é política pública. Então, nós estamos em um congresso da SBC, então eu acho que a gente tem que discutir também como a Sociedade Brasileira de Computação pode contribuir com essa discussão e pode principalmente cobrar políticas públicas dos nossos governantes nesse sentido. É isso. Tá. Eu vou passar para a Marisa já, mas antes eu vou fazer um esclarecimento aqui. No final do ano passado, nós tivemos as diretrizes nacionais de computação na educação básica, né? Então, vamos dizer assim que a SBC já ajudou bastante nesse sentido de estabelecer como será o ensino, as diretrizes. Leila, pode levantar, Leila, para o pessoal te conhecer? Leila é a diretora de educação básica da Sociedade Brasileira de Computação e foi responsável pela elaboração dessas diretrizes. E o próximo passo que nós estamos almejando agora é fazer um programa em massa de formação de professores nessa área, né? Agora que nós temos as diretrizes aprovadas. E agora eu vou passar para a Marisa dar os particulares. Bom, acho que todo mundo já respondeu agora. A sua pergunta você perguntou e já respondeu também, né? Quando você falou como a gente tornar isso realidade, porque isso tem que ser política pública. E essa realmente seria a resposta, né? E do ponto de vista da SBC, a Itana colocou aqui muito bem, né, o que está sendo feito. Acho que é uma questão de escalar, né, de escalabilidade, aumentar esse processo. Mas, assim, vou colocar um pouco de como eu tenho pensado isso e trabalhado isso. O que a gente pode fazer nesse momento são projetos de extensão que possam colaborar nesse ponto, nós da computação, colocando isso. Quando eu falei de cidadania digital, que é o mesmo termo de letramento digital ou letramento em IA, inclusive o termo cidadania digital ele é recomendado pela Unesco quando nós estamos fazendo esse trabalho pensando em atingir os nossos formadores, os nossos legisladores. Se eu falar que eu vou fazer um letramento em IA ou um letramento digital, ele... né? Então, a recomendação da Unesco, para mim, o escritório regional, foi
trabalhe com o termo cidadania digital, né? E esse é o ponto. O professor, ele tem uma carga horária alta, ele tem uma dificuldade toda, tem uma carga grande de trabalho, tem essa questão da formação que você comentou, e então o único jeito disso se tornar realmente, se eu falar assim, olha, eu vou lá no sábado na escola, ou a gente vai tirar um tempinho e vai fazer um projeto de extensão com você, e nós vamos fazer um letramento. Ela vai falar assim, eu não, trabalho 40 horas por semana. Com razão, vai falar, nossa, eu estou sobrecarregado, tenho que ir embora, corrigir prova, fazer trabalho. Então, por isso que, se não for política pública, não vai atingir. Vai ficar sempre em pequena escala, né? Então, por exemplo, o projeto de extensão, que eu espero que ainda comece nesse semestre, que vamos propor lá dentro da universidade. Não é, nesse momento, para professores, são para alunos. E aí o letramento também, quando a gente pensa, nós não precisamos, sendo didáticos, a gente consegue levar o conceito do que é inteligência artificial, do que não é, como que o seu dado é utilizado, aí pensando em proteção e privacidade, de maneira bem didática, bem direta, né? Agora, lógico, o desenvolvimento de pensamento crítico no aluno da educação básica, também aí já é outra conversa muito mais ampla, né? Mas acho que nós, como professores aqui de curso superior, precisamos trabalhar isso já imediatamente, né? Pensar em como trabalhar isso. Mas é política pública mesmo, né? Para atingir. Professora Suzana, quer falar alguma coisa sobre política pública? Alô. Então, concordo plenamente com o professor. O desafio está colocado. Não tem como trabalhar essas questões que foram abordadas com tanta pertinência aqui pelos colegas, sem garantir formação de qualidade, né? Então, uma alternativa que eu vejo, falando já do lado da CAPES, como uma fundação que está preocupada, envolvida e aberta para atuar no campo da formação de professores, é pensar, quem sabe, licenciaturas no campo da computação à distância. A gente vai receber vocês com muita alegria se tiverem projetos nesse sentido, tendo em vista aí que foi aprovada a computação no currículo da educação básica. Uma outra possibilidade, que a gente já ouviu alguma coisa, é a possibilidade de criar um mestrado profissional no campo da computação que pudesse contemplar todas essas temáticas emergentes aí no campo digital e físico. Eu acho que seria uma contribuição muito relevante. Também a gente se coloca aberto para receber aí as professoras que na Sociedade Brasileira de Computação estão envolvidas e trabalhando nessa direção. A gente se compromete a dar o apoio aí para pensar uma PCN nesse campo. Tá? Para nós seria muito bom. Ok, a gente está desejando muito isso e vamos dar continuidade ao contato. Podemos passar para a próxima pergunta? Tem uma lá no fundo. Se puder se aproximar, ajuda. Obrigado. Conseguem ouvir aí? Todas as falas foram muito boas, mas eu queria fazer um foco na fala da Cris Lacerda sobre cultura maker, produção digital. É muito interessante, porém, eu acho que criar um Fab Lab desse aí é um sonho meio que utópico para universidades no Brasil. E aí eu gostaria de saber se a gente poderia pensar em que alternativas para se democratizar esse tipo de acesso a equipamentos. Um laboratório desse deve ser uma fortuna. Não sei se você sabe exatamente quanto custaria em reais todos esses equipamentos. Por quê? Eu sou de uma universidade num estado que tem suas dificuldades por ser continental, que é o estado do Pará, e eu sou de uma universidade que fica no interior, a 300 quilômetros.
e a gente malmente consegue ter um laboratório de informática para um curso de computação superior. Então, seria maravilhoso um Fab Lab, mas como democratizar, como conseguir que a gente tivesse acesso? Eu acho que é um desafio grande. Eu deixo não só para a Cris, mas se alguém quiser comentar. Obrigado. É realmente um desafio, não são máquinas e equipamentos baratos, apesar de que naquele conjunto a gente tem máquinas que são mais caras e outras máquinas mais baratas, como, por exemplo, a impressora 3D, hoje em dia já está bastante acessível, uma bancada de eletrônicos, minimamente dá para ser adquirida, mas, por exemplo, uma fresadora CNC Router, que é o que faz objetos de maiores proporções, ela é extremamente cara. Cortadoras a laser também de grande porte, elas são caras. No caso, por exemplo, da universidade onde eu estudo, na UFPE, a gente tem diversos centros e, muitas vezes, um professor, um grupo de estudo, consegue uma verba específica para comprar um equipamento. E isso acontecia também, por exemplo, no MIT, quando foi criado esse modelo de laboratório. Professores de diversos departamentos conseguiam uma verba para adquirir um equipamento, e, a partir daí, aquele equipamento era do seu grupo de pesquisa, e só os alunos ou só o aluno daquele centro tinha aquele acesso. E a ideia foi justamente juntar para ter um acesso livre dentro de um mesmo laboratório. Então, às vezes, você consegue o financiamento para um equipamento, e por que não juntar aquele que um professor conseguiu, aquele que um centro conseguiu, aquele que um grupo de pesquisa conseguiu dentro de um mesmo espaço, e, a partir daí, ele ser compartilhado e utilizado por todos. E, inclusive, também é caro também o uso, né? Então, uma das premissas do Fab Lab é que, para ser um Fab Lab, você tem que ter um dia de acesso gratuito. Mesmo que você seja de uma instituição ou de uma empresa privada, você tem que ter um dia de acesso gratuito para todo o público, né, que chama Open Day. Mas, ainda assim, é um desafio. Então, eu estava falando na universidade onde eu estudo, que é a UFPE, no Centro de Artes e Comunicação, onde tem hoje um laboratório de fabricação digital. Muitas das máquinas, por exemplo, tiveram que ser conseguidas através de verba parlamentar de deputados, né, porque realmente não se tinha esse recurso para conseguir esses equipamentos. Já em outras cidades, por exemplo, São Paulo, teve o programa Fab Lab Livre, que foi pela Prefeitura de São Paulo, e a Prefeitura adquiriu todo esse conjunto de máquinas e montou 12 laboratórios, espalhou geograficamente pela cidade, inclusive tinha também na periferia, e para acesso livre da população também. Então, talvez também com esse investimento público, você pode ter laboratórios que são públicos, Fab Labs privados, Fab Labs acadêmicos, mas uma ideia é justamente você ter esse agrupamento dentro de um mesmo espaço, e, a partir daí, todos compartilharem aquele uso, né? Então, talvez um Fab Lab acadêmico comece com essa ideia de que não é de um centro específico, não é de um grupo de pesquisa específico, aquele equipamento, mas, sim, da universidade como um todo, e, a partir daí, todos os departamentos, todos os cursos e todos os estudantes, e também o dia de acesso livre para quem não é estudante, para quem não é professor, para quem não é também pesquisador daquela instituição. Mas é um desafio, principalmente para países como a gente, que não tem, né, investimento ainda como gostaríamos, né, nessas máquinas e equipamentos. Então, o que você coloca é um problema sério, né? Não somente na questão do laboratório, mas de outras, assim, para atingir todo o país, né? Inclusive lugares que a gente não tem alcance nem físico. Mas a questão da gente trazer o movimento maker aqui não foi só a questão de focar em laboratório, mas o poder, né, que ele tem de incentivar as pessoas a trabalharem, né? Porque nesse contexto todos que nós estamos falando, aqui nós estamos falando na posição de professor, mas vamos pensar que do outro lado tem crianças
tem adolescentes que estão sendo modificados por todo esse impacto da integração digital, né, do meio físico com o meio digital. Então, o movimento maker é um dos fatores que contribui para, vamos dizer assim, colocar a mão na massa, né, pensar, fazer a criança pensar em inovação. Então, existe também projetos em pequena escala, pelo menos lá no Paraná existe, né, que são equipamentos menores, impressoras de custo mais baixo, que permite que isso seja introduzido nas escolas.